Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Este é o 14º episódio do Resenha Esportiva. Estou aqui ao lado do meu parceiro de sempre, aquele cara fiel, Carlos Souza, para a gente comentar sobre a classificação heróica do Grêmio Futebol Porto Alegrense para cima do Bahia. Na última quarta-feira jogaram, foi um excelente jogo, passou raspando nos pênaltis, mas com o Grando se consagrando. E vamos falar também da derrota do Internacional diante do Fluminense, da derrota do Grêmio diante do Botafogo, né? Aí confrontos de gaúchos e cariocas, melhor para os cariocas. Então vem com a gente, sente-se, se acomode, compartilhe, deixe teu like, comente aqui o seu palpite para o jogo principalmente de Internacional e Palmeiras e fique com a gente agora no episódio novinho do Resenha Esportiva. O Inter foi ao Maracanã, no Rio de Janeiro, jogar contra o Fluminense, acabou perdendo o jogo, cara, num jogo que não tinha outro resultado para dar. O Internacional jogou muito mal os 90 minutos, deu uma melhora nos últimos 45 com a entrada do Arangues, começou a ajeitar melhor os jogadores dentro de campo, mas enfim, o Ener Valencia deu para ver que ele estava um pouco deslocado da sua função. Ele que diz que do meio para frente se sente à vontade, a gente não viu isso contra o Fluminense. Ah, beleza, Rafa, é o primeiro jogo. Não, tranquilo, é o primeiro jogo, a gente entende, mas ele não apresentou um bom futebol e daí a gente vai debater se é problema do Mano, se é problema do Ener Valencia, se é problema do Rio de Janeiro, enfim, mas o Internacional não apresentou um bom futebol, muito longe disso. O Fluminense, ele simplesmente aniquilou o Internacional, principalmente no primeiro tempo. O Inter nem sequer entrou a campo e o Internacional acabou perdendo o jogo. Gols de Germancano e Matheus Martinelli, perdeu o jogo por 2-0. Teve uma atuação super apagada, né? Eu acho que muito disso, né, o Mano tem culpa desse resultado aí, né? Teve aí a estreia do Valencia, que também foi bem apagada, mas eu acho que o resultado passa muito também pela mão do Mano Menezes, né? Ele podia ter armado o time de uma forma diferente, né? Eu acho que ele teria que ter começado daqui a pouco com o Valencia de centroavante e colocado algum meia, né, ou algum atacante pelo lado que marcasse mais, porque não é, né, segredo para ninguém que o time do Fluminense toca muito bem a bola, tem uma saída de bola, né, que muitas vezes é arriscada, mas que, né, geralmente dá certo, né? O time mesmo pressionando em cima, eles conseguem, né, achar alguma brecha ali. E mais uma vez eu acho que o Depena, né, não foi bem, e ele também não marca tanto que nem os volantes, né, como o Rômulo, como o próprio Johnny, né? O Johnny que até iria jogar, mas acabou, né, ali um pouquinho antes da partida, parece sentindo algum Sim. desconforto e jogou o Campanharo, que também não é um jogador também de tanta marcação. Então o Romulo teve que praticamente jogar sozinho ali no meio-campo do time do Inter. E o Depena também não conseguiu ter aquele poder de criação que a gente sabe que o Alan Patrick tem. Né? O Alan Patrick faz muita falta nesse time do Inter. Né? Eu arrisco dizer que ele faz tanta falta no Inter como o Soares faz no Grêmio. Né? Quando os dois não jogam, o time fica muito Com dependente dos certeza. outros jogadores. Né? E o Inter não tem um reserva, né, à altura pro Alan Patrick. Então quando ele não joga, o time realmente sofre demais. Né? O Inter nesse jogo aí deu 10 finalizações no gol, mas acertou nenhuma no gol. Então mostra que tinha um abismo entre os volantes e os atacantes, né? Então a bola ele circulava, mas não tinha nenhuma criatividade, né? Eu acho que só a única jogada de maior perigo pro gol do Fluminense foi a bola que o Luiz Adriano acaba ajeitando com o peito e o Rômulo chuta lá pra arquibancada. E Eu acho daí, que foi o único chute sim. mais ofensivo E do tem o Internacional, digamos. do alemão que ele dá aquela bicicleta e pega na trave, Ah, né? é verdade, Também tem verdade. esse lance daí no Esqueci segundo dessa. tempo. Até a bola na trave ela não conta como finalização no gol, né? Eles Uhum. dizem que é o começo do fora. Então na trave eles contam como, né, não sendo no gol, né? Mas, pô, né? Eu acho que se for ele na Deveria, né? goleira, deveria contar como finalização no gol. Né, foi esse lance de mais perigo, acho, do time do Inter no jogo inteiro. Né, foi um lance também bem isolado, porque o Inter criou muito pouco. Né, o Valência eu achei que ficou muito deslocado, jogando na ponta direita. Ele falou em entrevista, né, que
se sente à vontade de qualquer posição, né, do meio para frente, mas a gente sabe que tem aquela posição que o jogador sempre vai render mais, né? Então eu acho que o Inter ou tem que colocar ele de centroavante, ou fazer um esquema com dois atacantes e ele ser o segundo no caso. Uhum. Né? Jogar daqui a pouco ele e o Wanderson, ele e o Pedro Henrique, né? Ou daqui a pouco ele e o Maurício, né? Daí o Mano tem que quebrar a cabeça aí para ver aonde que ele vai render mais. Mas a estreia dele realmente foi bem apagada, né? Tanto é que ele sai no intervalo, o Mano saca ele, entra o Arangues, aí sim o time fica, né, já perdendo o jogo, mas daí fica com um poder de marcação melhor, né? Porque entra um jogador ali de mais marcação e sai o Valência. Então ele, em tese, né, dá uma ajeitada no time, talvez fosse esse o time que ele, né, teria que sair jogando, né? E daí o Valência no lugar do Luiz Adriano, né? Porque o time realmente ficou, né, com muito espaço entre os volantes e os atacantes. Né, o Alan Patrick a gente sabe que faz muita falta. Então o Inter acabou sendo, né, batido pelo Fluminense. O Fluminense também que assim não teve uma grande superioridade, né? O primeiro gol sai de uma bola que rebateu, que o Samuel Xavier chuta pro meio da área e o Germancano tá ali, né? Só empurra pro gol. Mas só que eu achei que o Inter se desentendeu muito naquela jogada, porque todo mundo olhou a bola. Naquela trajetória pro Sim, Germancano, todo mundo olhou. sim. O Vitão ficou O parado, o Vitão ficou Mercado parado. ficou parado, o Sim. John também, né, que ele não conseguiu É, se recompor. o goleiro eu acho que é o menos culpado de todos É, esses daí, isso, né? isso. Mas só que eu digo que tem 4, 5 jogadores do Inter que Sim. simplesmente olham a bola. É, Chegar no eles, Germancano e né, o eles, Germancano livre. é porque a bola foi pro outro lado, né? Daí o Isso. Samuel Xavier dá aquele chute cruzado, né? E o Cano só empurra pro gol. E o segundo gol de escanteio, daí é uma falha de todo o sistema de marcação, né? O Martinelli antecipa ali no primeiro pau e faz, né? Só desvia e faz 2-0. Que é uma falha da dupla, né? A dupla Granal Exato, tava tomando muito gol de bola aérea, né? muito. Né? Então, daí no segundo tempo o Fluminense mais administrou o jogo, né? E o Inter também recompôs ali o meio de campo, daí ficou um jogo até mais equilibrado, né? Mas é um resultado que não dá também para ficar se lamentando tanto, né? É um duelo de dois times grandes, né? Assim como o Inter perdeu lá, o Fluminense talvez seja até a tendência de perder aqui também, né? Tem que corrigir muita coisa pro jogo contra o River, né? Tem que colocar Boa. o Arangues tem que ter ritmo de jogo, ele tem que jogar mais. O Gabriel, né, dizem que tá a 100%, mas também não tem entrado nos jogos. É um jogador que é fundamental para esse esquema aí do time do Inter. É, provavelmente já vai ser testado agora no jogo do Palmeiras, né? Que é um jogo É, a importante gente que o Inter espera, precisa ganhar. né? Porque ele não tem Passa ficado por nem ele, no né? banco, Isso, né? exato. Ele não Então, é nem relacionado. daqui a pouco a gente não sabe qual que é a situação real, né, clínica do jogador, né? E física também, se ele tá 100%, se ele não tá, se ele ainda Isso aí. tá readquirindo o ritmo de jogo. Né, o Romulo tem, né, até dado conta do recado, né? É quem do meio-campo do Inter tem jogado melhor, né? Ele tem se sobressaído em relação aos outros. O Depena realmente está mal, o Campanharo não vinha jogando, então talvez pode ter sentido um pouco também o ritmo de jogo. Do meio para frente, o Inter tem bastante opção, né? Só tem que ver quem é que vai estar melhor para esses confrontos, né? Deve ser o Wanderson e o Maurício ou o Pedro Henrique, né? E daí ele tem a opção de escolher entre o Valência e o Luiz Adriano também na frente. Né? O Luiz Adriano também foi muito mal nesse jogo contra o Muito Fluminense, mal, sim. super apagado, Apagado. né? A bola também não chegou com qualidade para ele, a gente tem que, né, comentar isso também. E Até eu por... acho que o Luiz Adriano, não querendo te cortar só pra gente, o Luiz Adriano ele cede muito à marcação. Tu já viu que ele não se movimenta a ponto de se livrar dela? Sim, Isso daí já acontece desde o Campeonato Gaúcho. Ele sim. não se livra de marcação nenhuma. Ele fica atrás dela e parece que o Internacional, quando tá bem marcado, perde um jogador porque ele não consegue É, mais ter essa mobilidade de sim. saída. Ele depende muito de ser abastecido, eu acho também, né? Ele Pode é ser. aquele Sim. centroavante que precisa de duas, três chances para de repente fazer uma. E se a bola não chega com qualidade para ele, ele também não é esse jogador de buscar muito jogo. Ele é um jogador de ficar ali mais realmente parado como referência. E se a bola não chega para ele, né, dificilmente ele vai sair para armar o jogo, para buscar a bola lá atrás, Uhum. né? Não é muita característica dele. O Inter tem peças, né? O Mano, né, tem que arrumar um time logo, porque senão vai chegar o jogo contra o River e aí vai estar testando o jogador ainda, ver se ele vai render mais numa posição ou em outra. E esse jogo contra o Palmeiras é um baita desafio para ele, né? Porque o Palmeiras está numa fase ruim, né? Foi eliminado ontem pelo São Paulo. Aham. E o Inter em casa, né, tem que fazer valer o fator casa, né? Tem que vencer assim como venceu o Flamengo, que também estava numa situação parecida com a do Palmeiras quando o Inter, né, venceu o jogo. Então a gente espera aí que o Inter comece, né, a se encontrar, né, a achar um time,
né? O Alan Patrick faz muita falta, mas ele já, né, vai voltar agora contra o Palmeiras. Então vamos ver aí como que vai ser o desempenho do Inter. A gente espera que o Inter vença, né? É importante vencer, principalmente em casa, em um jogo grande como esse contra o Palmeiras. Vamos ver o que que vai acontecer aí no domingo, né? Espero que o Inter consiga esses 3 pontos. Que pena que o jogo estava marcado para as 11 horas e não continuou às 11, né? Foi para Exato. 6h30 da noite, então provavelmente já tem, se não me engano, 30 mil confirmados, né? Que o Internacional acabou disponibilizando em suas redes sociais. 30 mil confirmados para esse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito importante para o Internacional, que se encontra na 10ª colocação. É importante a gente lembrar isso. O Palmeiras, quinto colocado. Então, com certeza para o Palmeiras é muito importante, ainda mais que perdeu o clássico choque rei, né? Uhum. Contra o São Paulo na última quinta-feira e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então, com certeza, o Abel Ferreira vai vir com sangue no olho, o Palmeiras todo vai vir com sangue no olho, e a gente sabe o que é o Palmeiras, né? O time que o Palmeiras tem na mão, o banco que tem. Mas o Internacional, eu acredito que o Inter vá com força máxima, e aí eu já quero entrar em um papo contigo. Uhum. Da utilização do Gabriel, e aí também falando sobre o Alan Patrick, porque o Alan Patrick não jogou no jogo passado, mas é um provável Internacional conta com o Alan Patrick. E daí falando também da utilização do Ener Valencia, porque para mim ele ficou muito deslocado, e um provável Inter conta com o Ener Valencia na mesma posição que jogou contra o Fluminense. Uma posição que eu não gostei muito. Ficou também. O Ener Valencia ficou muito mais marcando o lateral do que qualquer outra coisa, enfim. Então, um provável Inter com o Ener Valencia ao invés do Luiz Adriano. Um Gabriel ao invés do Campanharo, tá? E, obviamente, sacando o DP no time titular e colocando o Alan Patrick, tu acha que o Internacional tem mais condições de ganhar ou mesmo assim o Internacional não é páreo pro Palmeiras? Cara, eu acho que assim, com certeza o time fica muito, né, mais encorpado, mais forte, né, com essas alterações. O Mano Menezes falou depois também que ele queria que o Valencia jogasse mais próximo do Luiz Adriano. O que que eu acho que vai acontecer de diferente, né, para esse jogo, né? Eu acho que realmente ele vai jogar mais próximo. Eu acho que o Alan Patrick, o Valência e o Luiz Adriano vão jogar os três muito próximos um do outro ali, né, para fazer daqui a pouco uma triangulação, uma jogada, Uhum. né, para sair na cara do gol. E eu acho que o Valência vai jogar mais por dentro e o Bustos vai ganhar bastante liberdade para atacar por aquele corredor ali. Com isso, o que que acontece? Tu tem que reforçar também o teu sistema de marcação. Uhum. Então o Romulo deve jogar, né? Eu acho que ele não vai sair do time, né? Não tem nenhum motivo também para ele sair do time porque ele tá jogando bem. E ele jogou bem esse jogo contra o Jogou Fluminense. bem, foi o Ele que se jogou. salvou Eu assim do acho, eu meio-campo. acho. Porque o Eu concordo Depena contigo. e o Campanharo, né, Não, muito mal. que salvou do jogo. Pra mim, o John e Ah, o sim. Rômulo, pra mim, Sim. porque o John também, se não é umas duas bolas que ele defendeu, poderia ser muito pior o Sim. score, né? Aham. Pra mim, o John e o Rômulo se salvaram nesse É, time, o né? Romulo que vem numa sequência boa, né? Sim. Isso é importante pra ele também, porque ele chegou aí com bastante desconfiança, então ele tá dando uma resposta bem positiva. É um jogador que também não custou tão caro, né? Eu acredito, porque veio de um time que não é de muita expressão, mas, né, vem dando conta do recado e é isso que importa. Então eu acho que deve jogar o Romulo, mas também deve jogar ou o Johnny, ou daqui a pouco pode pintar também o Gabriel. Eu acho que o Mano não vai botar o Gabriel assim, né, pra começar um jogo. Eu acho que ele vai ir colocando aos poucos, né, até porque ele não ficou nem na reserva no último jogo. Então pode ser que ele ainda não esteja 100%, mas deve jogar daqui a pouco o Romulo e Johnny, né? O Johnny talvez não suba tanto nesse jogo, ele deve daqui a pouco ficar um pouco mais, porque a gente sabe que o contra-ataque do Palmeiras também é muito É perigoso. muito Tem perigoso, sim. jogadores rápidos pelas pontas, né? Então toda a atenção ali com esses jogadores, com o Dudu, com o Arthur, né? Com o Veiga. Que é importante falar, porque o provável Palmeiras vem com o Arthur ao invés do Endrick. Então Exato. o Endrick fica num banco, até não sei se ele tá suspenso, enfim, mas um provável Uhum. Palmeiras. Não tem o Endrick no time titular e tem o Arthur. Ou seja, o Rony acaba jogando como aquele centroavante, um falso Sim, centroavante, né? Que é a dele, um pouco mais de mobilidade, enfim. E daí tem o Arthur. E o Arthur é um cara muito velocista, né? Então sim. imagina, as duas pontas com Arthur e Dudu, contra-ataque é mortal, né? Então eu acho que assim, vai ficar daí.
Vitão, Moledo e o René quase como terceiro zagueiro, né? O Rômulo e o Johnny e o Bustos, né, bastante liberado para atacar aquele espaço, até porque o Valência eu acho que vai cair mais pelo meio para jogar próximo do Luiz Adriano, que é o que o Mano Menezes, né, quer que ele faça. Uhum. Então vai ficar quase que Luiz Adriano e Valência na frente, e daí vai ficar quase que um trio com o Wanderson, o Alan Patrick e o Bustos, né? Eu acho que ele vai subir bastante nesse jogo, né? Vai fazer ali quase que a função de um lateral. E Uhum. com isso, algum volante vai ter que cobrir aquele espaço que ele vai deixar. Pode ser que seja o Romulo, pode ser que seja o Johnny, mas eu acho que o desenho ali do Inter vai ser mais ou menos assim, porque ele sabe que se ele jogar para cima e deixar o contra-ataque pro Palmeiras, ele pode ser surpreendido em casa, né? E não é Pode. isso que a gente quer que E aconteça. assim como foi surpreendido no jogo do Atlético Paranaense com o Paulo Turra, né? E daí a gente vem Exatamente. falando, né? Ah, mas o Internacional cansou no segundo tempo. Cansou, beleza. Mas também muito pelo que o Carlos disse. O Inter foi totalmente para cima no primeiro tempo, quis matar o jogo no primeiro tempo e poderia ser, né, vamos dizer entre aspas, numa justiça 3-2 pro Inter, porque o Inter teve chances claríssimas de gol no primeiro tempo. Sim, Mas o que que acontece? O Inter cansa, e aí, ao mesmo tempo que o Inter cansa, o Inter tenta fazer os gols, tenta ir exato. pra cima, e aí a gente tem, né, jogadores muito velocistas no time do Atlético Paranaense e tem muitos bons jogadores no time do Palmeiras e agora trazendo pro jogo contra o Palmeiras. Então tem que tomar muito cuidado nisso. E eu tenho muita preocupação nesse contra-ataque e também em bola aérea, que o Palmeiras É gosta bem de fazer forte a gol em bola bola aérea do aérea Palmeiras. com o Gustavo Gomes, com o cruzamento do Marcos Rocha, que tá num provável Palmeiras, num cruzamento do Arthur. O Dudu também chega bem, por mais que seja baixinho, mas ele tem um bom alcance, O Zé Rafael também voltou agora contra o São Paulo, também deve jogar, que é um outro que também tava que de machucado. pisada de área, né? Então o Inter tem que tomar muito cuidado nisso daí também, né? É, com todo o time do Palmeiras, né? Um time, né, de muita qualidade. Gabriel Menino também marca, faz gol, chega na frente, Richard Rios, um bom também nome. vem jogando bem, né? Eu acho que nesse jogo talvez vai ser a briga ali, vai ser entre ele e o Gabriel Menino para ver quem que vai ser o titular. Mas, né, tem que tomar cuidado com todos os jogadores, né? O Piquerez também fez gol ontem, marca também chega bem na frente. O Marcos Rocha a mesma coisa, né? Ele até fica um pouco mais, o Piquerez, né, tem mais liberdade. É o contrário do que o Inter faz com o René. O René é o cara Uhum. que segura mais e ele é o jogador que segura um pouco mais no Palmeiras e o Piquerez tem mais liberdade para atacar, Peguei né? só Vai outra. ser um grande jogo, sem dúvida, né? Um dos melhores da rodada, né? Uhum. Então a gente espera aí que, né, seja um grande espetáculo para quem estiver assistindo também e que o Inter consiga trazer essa vitória. Quero saber de ti o palpite daqui a pouco, palpites nas casas de aposta. Por enquanto a gente não é patrocinado, então a gente não vai falar palpite na. Por Exato. enquanto a gente dá uma segurada. Mas daqui a pouquinho palpite, então eu já quero que tu comente o palpite de Inter e Palmeiras e daqui a pouco a gente dá o nosso palpite, beleza? Beleza. Mas antes vamos falar de dois jogos do Grêmio. Primeiro a gente vai falar da derrota, que eu achei uma derrota injusta, tá? Contra o Botafogo pelo placar de 2-0. Eu quero saber de ti, Carlos, se tu concorda comigo, se é injusto ou não. Injusto por quê? Nos primeiros 45 minutos, o Grêmio faz uma das melhores partes que o Grêmio fez no campeonato. O Grêmio jogou muito bem, com muita objetividade, triangulação rápida, Bitelo jogando muito bem, se encontrando, Carbajo jogando muito, Cristaldo. O jogo, juro, já era para estar 3-0 no intervalo, tá? Porque jogaram muito bem e o Botafogo sentiu. O Botafogo não foi o Botafogo que a gente estava esperando que chegasse já, né, desde o primeiro Uhum. minuto de jogo. Não, nos primeiros 45 o Grêmio foi total absoluto no jogo e poderia ir no mínimo 3-0. O que que acontece? No segundo tempo, aí já vem um time que sabe sofrer, né? Que o Botafogo Sim. sabe muito bem sofrer, que sofreu contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, que fez o gol com o Tiquinho Soares, que o Tiquinho Soares acaba marcando no jogo, né, contra o Grêmio, só que estava impedido, certo? Mas ele marca, Sim. né, de tal maneira, então isso mostra um poder ofensivo muito grande do Tiquinho Soares, que com certeza é um dos melhores centroavantes do Brasil hoje, e soube sofrer contra o Grêmio, que é uma excelente equipe dentro de casa, né, que estava há um ano sem perder, né, na Sim. arena,
ou quase um ano, É, o né? time que tava com a maior A invencibilidade maior da invencibilidade. Série A. Isso. E daí o que acontece? O Grêmio acaba perdendo pro Botafogo com 2 gols de vacilo, principalmente com o segundo gol, né? Porque o primeiro gol foi feito pelo Eduardo. O segundo gol do Carlos Alberto simplesmente foi uma falha defensiva, né? Do Grêmio, que não conseguiu se achar. E foi até mesmo num contra-ataque, né? Que o Grêmio tava com um bom poder ofensivo. Foi para a área do Grêmio e acabou fazendo o segundo gol e infelizmente o Grêmio acabou perdendo o jogo, acabou perdendo a maior invencibilidade da Série A e também um lance muito questionado, que é o lance em cima do Bitelo, que para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti, tá? E daí tem a fala do Wilson CNM falando que não, mas não teve tanto o contato, que para ser pênalti deve ter a carga em cima do jogador, não foi uma carga tão intensa a ponto Uhum. dele cair, acabou valorizando a caída dele ao chão e por isso que não foi pênalti. E ele até fala: se ele continua na bola, provavelmente seria pênalti. Mas como ele valorizou a queda, não foi pênalti. Enfim, acabou, né, até mesmo liberando o áudio depois do VAR com o árbitro do jogo. O árbitro do jogo entende que não foi nada, o VAR também entende que não foi nada, que foi lance normal, normal. Mas aí o Grêmio acaba perdendo o jogo e o Renato na coletiva muito indignado, que o Renato pede explicações diretas ao Wilson Ceni, pedindo explicações e até fala que uma arbitragem mal feita, mal conduzida pode tirar o Grêmio sim de uma disputa ao título do Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio está disputando, porque faltam muitas rodadas e ao mesmo tempo tem uma vantagem que pode ser tirada diante do Botafogo, beleza, que são 10, 12 pontos, mas que dá para tirar ainda, né, pelo número de rodadas, e pode também acabar caindo de uma Copa do Brasil por conta de arbitragens mal feitas e o Renato muito indignado. Eu tava nessa entrevista coletiva, né, eu que tava trabalhando com a Real News na arena do Grêmio, e dava pra ver nele, no semblante dele, sabe? A indignação, ele olha direto pra câmera, né? Ele olha direto pra câmera, coisa que ele faz muito pouco, porque quando ele responde pro repórter, ou ele tá olhando um pouco pro lado, assim, tentando pensar, mas não, quando ele fala do CNM, mais de uma vez ele olha direto pra câmera, e isso daí chama muito a atenção. Enfim, Carlos, Grêmio 0, Botafogo 2. Cara, eu acho que o Botafogo deu um passo gigante para ser campeão brasileiro. Eu sei que tá muito, né, no início ainda do campeonato. Muito início não, já foi um terço do campeonato, né, um pouco mais de um terço, né, e o Botafogo não oscilou até agora, né, é a melhor campanha junto com a do Corinthians de 2017 da Que história foi do campeão, né? Campeonato Brasileiro, né, para a gente entender o tamanho, né, do feito que o Botafogo está fazendo até agora. Então, assim, não é mais elefante em cima da árvore, né? A gente tem que tratar agora realmente o Botafogo como postulante direto ao título, né? O Palmeiras saindo da Copa do Brasil, né? Eu ouvi isso hoje, realmente vai focar muito mais agora no Brasileirão e pode ser que essa diferença diminua, mas assim, o Botafogo não dá nenhum indício de que vai deixar essa vantagem cair pelo que ele vem jogando, né? Ponto. Não tem, ah, mas é o Botafogo. Beleza, é outro time, né? É uma SAF. Se precisar contratar jogador, eles têm dinheiro para contratar. Ah, machucou o Tiquinho Soares. Eles podem trazer qualquer jogador para substituir ele, né? Então, assim, tem que tratar o Botafogo com seriedade, né? Eu acho que ele deu um passo gigante para ser campeão, né? Eu sei que tá no início do campeonato, tem muita coisa para acontecer, mas assim, o Flamengo tá na Copa do Brasil e tá na Libertadores. O Grêmio tá na Copa do Brasil e tá no Brasileiro, né? O Palmeiras ainda tá na Libertadores. O Botafogo, se precisar poupar ou na Sul-Americana ou no Brasileiro, ele vai poupar na Sul-Americana, Uhum. né? Então, assim, o elenco deles também não é tão grande assim, mas tem boas peças, jogadores, assim, desconhecidos até pouco tempo também pra gente, mas que estão jogando muito. O Marlon Freitas fez uma baita partida contra o Grêmio. O Tietchan também quase fez um gol de rebote, Jogou muito bem, né? né? Dois volantes que eles foram lá e buscaram, né? Então, assim, o time do Botafogo é bom, tem boas peças, tem algumas boas peças também de reposição. Então, realmente, ele tem que ser levado a sério e não achar que ele vai oscilar, porque até agora não deu nenhum indício de que isso vai acontecer.
falando do jogo, o Grêmio no primeiro tempo perdeu a partida no primeiro tempo, né? Não foi no segundo tempo, foi no primeiro que ele perdeu, porque teve inúmeras chances de marcar, né? Soares perdeu o gol feito, Uhum. Reinaldo perdeu o gol feito, né? O Grêmio criou muitas oportunidades, tinha que ter feito pelo menos uma dessas chances que ele criou, né? Ele tinha que ter feito o gol, porque assim, o Botafogo é um time experiente, né? A dupla de zaga muito bem, o Cuesta e o Adrielson jogando muito, né? O Botafogo tomou só 7 gols do campeonato, né? Para vocês verem a solidez defensiva que eles têm. Eles também contam um pouco com a sorte, mas a sorte sempre está junto de quem tem competência, né? Uhum. Isso a gente não pode discutir isso, Fato. né? Os laterais também, né? O de Plácido muito bom, né? Joga muito, né? Deu assistência pro gol, né? Chega bem na frente também. Ele deu um chute também no primeiro tempo, que a bola não passou tão longe, né? Mas foi uma das poucas chances que o Botafogo teve, saiu dos pés dele. Aí no segundo tempo, né? O Grêmio também se desgastou muito no primeiro tempo, porque ele foi com tudo para achar um gol e não conseguiu, né? Aí no segundo tempo é um outro jogo, né? O Botafogo consegue entender aonde que ele errou, né? E corrigir para o segundo tempo. É um jogo muito mais equilibrado no segundo tempo. O Grêmio também teve chance de fazer, né? O seu gol, né? Até nesse lance do Bitelo, né? Que não foi dado o pênalti, né? Que houve muita reclamação. Eu achei que ele valorizou mais do que ele deveria. E foi por isso que o árbitro não deu o pênalti. Se foi ou não, cara, assim, ó, é um lance muito discutível, né? Tem o puxão, tem, mas parece que ele cai depois, né? Ele não segue também na jogada, ele desiste, ele simplesmente vê o puxão, se joga no chão e cai, né? Valoriza muito o lance, né? Eu fiquei bem na dúvida realmente se foi ou se não Se tu foi. fosse o árbitro, tu marcaria ou não? Cara, não sei, na velocidade do jogo ali, né, é complicado, né? E assim, se ele não marcou, entendeu que ele estava bem posicionado, que ele viu o que aconteceu, né? Eu não sei se eu iria marcar ou não realmente, Uhum. mas é um lance muito discutível e é difícil também provar, porque assim, é super um lance de interpretação. E tipo assim, ó, o que o juiz marcar é difícil de tu contestar. Porque se ele dá o pênalti, o VAR não ia chamar pra dizer que não foi. E como ele não marcou, eu também acho que o VAR não deveria chamar para dizer que foi. Porque é um Uhum. lance de interpretação, entendeu? Não é um erro claro, né? Vamos pegar algum exemplo do jogo do Santos e Goiás, né? Não sei se todo mundo assistiu, mas o juiz marca um pênalti, o VAR chama ele, né, para corrigir o lance, porque ele entende que é um erro claro. O juiz vai lá, vai na cabine, analisa o lance de novo com calma e ele vai dar o pênalti. Um pênalti tão discutível quanto esse do jogo do Grêmio. Né? Só que o árbitro foi lá, entendeu que realmente a marcação dele estava certa e agora tomou um gancho, né? Depois foi para a geladeira, Sim. porque o CNM também comentou esse lance e falou que esse foi um dos erros claros que houve no campeonato. E o VAR chamou, Uhum. porque realmente esse foi um erro que eu acho que o árbitro realmente errou, porque é um encontrão ombro no ombro. Né? O jogador do Santos desaba, ele dá o pênalti e olha no VAR e confirma o pênalti, né? Então o VAR, né, chamou ele para tentar salvar o árbitro e ele mesmo assim, né, entendeu que tinha sido pênalti, foi para geladeira, né? Mas esse lance do Grêmio, se tu marca ou se tu não marca, não é nenhum erro, claro, porque tem o puxão, né? E o Bitelo desaba, né? Ele não tenta nem seguir no lance. Ele entendeu que, né, que aquilo ali ia ser um pênalti claro, mas não foi, né? Ele desiste da jogada. Então é realmente bem polêmico esse lance aí, né? Eu acho que a marcação de campo que o árbitro se marcasse ou se não marcasse não deveria ser alterada, né? Mas é um lance super discutível e o jogo ainda estava 0-0, né? Uhum. Se o Grêmio faz o gol, com certeza seria um jogo diferente, Mudaria um pouquinho de cenário, né? né? O Botafogo teria que se lançar mais, né? E daí o Grêmio, né, chegando na parte final do jogo, também sentiu a parte física, né? Com certeza sentiu. O passe que o Reinaldo erra no segundo gol é de quem já não tá com todo o gás, que ele erra um passe fácil, Fácil. né? E depois sai, né, a jogada do gol do Botafogo, né? O Renato, assim como nesse jogo, né? E no jogo do Bahia também, ele desmancha a linha com três, né? Quando tá perdendo, né? Diga-se de passagem, porque ele tira o Kahneman contra o Bahia quando o Grêmio tá perdendo e tira também o Kahneman nesse jogo contra o Botafogo quando tava 0-0, eu Uhum. acho, ou 1-0 pro Botafogo. Não sei por que, que ele tira o Kahneman
né? Sendo que ele é o melhor zagueiro que o Grêmio tem, né? E aí o Grêmio fica com o Bruno Vini e com o Bruno Alves, né? O Bruno Vini que é um perigo nas duas áreas, né? Tanto na do Grêmio quanto na do adversário, né? Ele é bom na bola aérea, mas é um perigo nas duas áreas, né? E o Kahneman é sempre sacado, né? Eu acho que essa pergunta aí tem que ser feita pro Renato também. Por que que ele sempre tira o Kahneman? A gente sabe que ele se doa o jogo inteiro, né? Que ele dá carrinho, que ele se agarra nos caras, que ele puxa, que ele faz falta. Mas ele é um jogador fundamental pro time do Grêmio, né? Então, quando ele sai, o Grêmio realmente, né, acaba perdendo muito da força defensiva que o time tem. E daí o Botafogo, né, faz os dois gols. O primeiro, o Bruno Alves se joga tentando cavar uma falta, né, de uma forma ridícula, né, tenta cair por cima da bola. O jogador do Botafogo, né, toma a bola dele, rola pro meio, o Eduardo faz 1-0. E daí no fim do jogo, né, o Segovia faz a jogada, ele também entrou bem, né, tocou um terror na defesa do Grêmio, né, ele acha o passe do Marlon Freitas e ele rola pro meio, né, pega ali o Grano no contrapé, faz 2-0, daí liquida com o jogo. Um resultado que não sei se é justo ou não, né? Mas que o Grêmio deixou escapar uma grande chance de colar no Botafogo. E agora realmente o Botafogo disparou, né? Essa era a chance de diminuir essa vantagem. Eu acho que agora vai ficar muito difícil de tirar, né, esses 10 pontos aí que o Botafogo abriu só em 14 rodadas, né? Então, assim como ele abriu 10 nessas 14 rodadas, ele pode abrir mais ainda. Assim como, claro, quem tá atrás pode também tirar essa vantagem, né? Agora é passar uma borracha nisso aí nesse jogo que passou, focar no próximo jogo agora contra o Atlético, né, recuperar esses pontos perdidos, né, porque se não começar a tirar essa diferença o quanto antes, daqui a pouco o Botafogo vai ser campeão aí com rodadas de antecedência. Agora vamos falar de coisa boa, então. O Grêmio classificado para a semifinal da Copa do Brasil ganhou nos pênaltis por 4-3 diante do Bahia, Grando se consagrando, São Grando, né, defendendo 2 pênaltis e garantindo o avanço de fase para a Copa do Brasil. 9 milhões, né? 9 9 milhões no milhões. Pix. O Grêmio acaba ganhando por avançar de fase num confronto contra o Bahia que foi, digamos, de igual para igual, né? O Muito Grêmio equilibrado. acaba empatando o jogo na Fonte Nova por 1-1, chega na Arena. Para mim, o primeiro tempo desse jogo na Arena repete o primeiro tempo do que foi na Fonte Nova. O Grêmio não jogou muito bem. Reinaldo, defensivamente, um dos piores em campo, não jogou muito bem. Olha, eu vou dizer, uma das piores partidas que eu vi do Bitelo. O jogo todo ele jogou muito mal, errou muito passe assim, uma distância eu e tu mais ou menos, e ele vai lá e consegue errar muito mal. Pra mim o Vidiaçante jogou bem, o João Pedro jogou bem nesse jogo, pra mim ele fez uma boa contribuição. A gente tava falando aqui no bastidor, o Carlos já não concorda comigo, depois ele vai dar o parecer dele, mas o jogo os 3 zagueiros, mais assim, ó, os 3 zagueiros juntos, tá? Porque o Kahneman, mais uma vez, ele joga muito bem, só que só ele joga bem, tá? Mais uma vez, né, os 3 juntos não se entendendo bem, eu não sei o que tá rolando, né? Essa chamada é boa a dar, e tanto que o Renato fala, né, que tinha 3, 4 jogadores que ele teve que dar um... E aí, vamos acordar, vamos entrar, senão daqui a 5 minutos eu vou te tirar. E esses 3 jogadores com certeza se passam muito pelo Bitelo e pelo Reinaldo, que não estavam jogando muito bem, e daí tu vai né, contrapor a respeito do João Pedro. Mas o Grêmio, ele foi imortal, ele fez um excelente jogo, chega ao gol do Villaçante na metade do segundo tempo, fazendo com que o Grêmio vá para os pênaltis e de uma maneira brilhante o Grêmio ganha por 4-3. Os erros foram do Bruno Alves e do Bitelo. O Bruno Alves depois em entrevista na Zona Mista ele fala que ele sempre bateu o pênalti daquela maneira, só que infelizmente ele acabou errando. E eu já vi o Bruno Alves batendo pênalti. Eu não me lembro em qual momento, mas eu vi ele já batendo pênalti em cobranças, em decisões assim. Uhum. Então, era meio por óbvio, né? Eu tava acompanhando o jogo lá na cabine e eu pensei, bah, eu acho óbvio que o Bruno Alves acabe, né, chutando. E aí ele acabou errando. Bitelo também, que jogou mal o jogo todo, ele acaba, né, errando ainda para confirmar ainda mais o que todo mundo tava falando a respeito do Bitelo. Eu quero saber de ti, meu parceiro. O Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e também já sabendo que o Flamengo é o seu adversário. Exato. Eu achei uma partida de pouco brilho do Grêmio, né?
teve aquela polêmica antes de começar o jogo, se ia ter jogo, se não ia ter, teve vistoria, né? A gente já viu o jogo aí em Gramado 10 mil vezes pior do que aquele, né? Então acho que foi um pouco ali de excesso de resguardo, né, da equipe ali de arbitragem, mas ainda bem que o jogo aconteceu, né? 35 mil torcedores no estádio, né? Naquele tempo chuvoso, né? Que poderia muito bem ter metade desse público aí que já Sim. estaria de bom tamanho, né? Mas o torcedor entendeu de fato que precisava ir para esse jogo, que era um jogo decisivo, né? E eu acho que a vitória do Grêmio, né? A classificação passou muito, né? Pelos torcedores, né? De empurrar o time realmente, né? O jogo inteiro, né? O Grêmio saiu perdendo e no segundo tempo conseguiu o empate, né? Muito também pela entrada do Ferreira, né? Que assim como o Grando, eu acho que foi um dos responsáveis aí Jogou pela muito bem, né? classificação, Jogou né? muito bem. Entrou, pegou o time do Bahia também desgastado, né? Foi pra cima, fez um terror pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, né? Tudo que o Reinaldo não contribuiu quando ele entrou, realmente, né? O Grêmio, né? Mudou a postura em campo, né? Ficou muito mais ofensivo, né? Com as investidas dele ali pelo lado esquerdo. E mais uma vez o Vila Sante salvou, né, a classificação do Grêmio, assim como ele salvou contra o Cruzeiro, que Uhum. ele também faz o gol da classificação, né? Então o Vila Sante vem se tornando um amuleto aí na Copa do Brasil para o time do Grêmio, né? Além do poder de marcação que ele também tem essa chegada na área, né, que ficou muito mais evidente nesse ano, né? Até o ano passado ele não pisava tanto na área, eu acho que é muito dedo do Renato também, né, pedir para ele, né, ter essa chegada também na frente. Então, assim, o Grêmio jogou o suficiente para se classificar, né? Eu acho que é isso, né? Não teve nenhum brilho individual muito grande, né? Tanto é que o Grando, que era um dos jogadores mais contestados, teve que salvar o Grêmio, né? Quando foi para os pênaltis, eu vi muito torcedor, né, já achando que o Grêmio estava Já eliminado, tava eliminado, até né? porque no tempo normal o Cristaldo erra um pênalti, o goleiro do Bahia pega, Uhum. né? Então foi para decisão de pênalti já com aquele clima de tensão, né, de pô, o goleiro deles é pegador de pênalti, o Grando, né, tem essa dificuldade imensa de sair do gol, né, vem falhando em alguns jogos, então, né, foi realmente uma noite de redenção para ele, né, conseguiu defender duas penalidades, né, o Bahia também, né, chutou um pênalti para fora, né, e o Grêmio conseguiu também, né, a façanha de o Bitelo de perder o gol da classificação, né, deu mais ainda atenção, né, para aquela disputa de pênaltis. O Bruno Alves, né, bateu forte, bateu firme, acabou pegando na trave, né, é o que acontece, é do jogo, né, mas o Bitelo, acho que pela partida que ele fez, né, ele também seria uma espécie de tirar um peso das costas dele, ele acabou errando o pênalti, né? Para sorte do Grêmio, depois o André converteu o pênalti e o Grando defendeu o último pênalti do Gabriel Xavier, né? E o Grêmio acabou passando de fase aí, né? Colocando um dinheiro muito interessante, né, no bolso, né? E agora vai pegar o Flamengo, que é uma pedreira, né? Se já foi difícil contra o Bahia, imagina como que vai ser contra o Flamengo, né? E o jeito que eles passaram também foi uma maneira Exatamente. muito consolidada, né? Né, venceram os dois jogos, né, se impuseram, né, realmente contra o Atlético. Isso aí. E o Gabigol decisivo mais uma vez, né? Que todo Exato, mundo fala, ah, Gabigol, pipoqueiro e tal, mas quando é pra ele fazer gol, ele faz. Em exato. momento decisivo, final de Libertadores, classificação em Copa do Brasil, final de Copa do Brasil também, então ele é muito decisivo, cara. Ele é muito Exato. decisivo. E o Flamengo conta muito com ele, camisa 10. E tem um confronto duríssimo, né? Diante o tricolor pra cima do Sim. Flamengo, né? Só dando mais uma passadinha no jogo, achei que o João Pedro foi muito mal mesmo. No segundo tempo, então, ele errava passe assim que ele não é acostumado a errar. Comprometeu um pouco na marcação também. Eu acho que ele foi uma das piores partidas dele, né? O Grêmio no primeiro tempo teve bastante chance de fazer gol, né? Principalmente na bola aérea, o Grêmio acertou assim uns três lances seguidos de cruzamento, parece que a zaga do Bahia não saía do chão, né? O goleiro do Bahia defendeu uma cabeçada do Kahneman, teve uma que também alguém cabeceou para fora, que a bola passa raspando na trave, né? Teve outras oportunidades de fazer o gol e acabou não fazendo. E no fim do O primeiro voleio do tempo, Soares, que ele erra, né? ele Que erra ele, isso, né, passa ali da. acaba subindo a bola. É. E daí também tem no fim do primeiro tempo aquela chance, o Everaldo acaba fazendo 1 a 0, né? Dá um tom maior ainda de tensão, né, para esse jogo,
né, um golaço do Everaldo. Eu acho Baita que, bola. né, nesse lance o Grando não teve culpa porque ele botou uma bola no ângulo, Baita bola. né, um golaço de fato. Né, e daí no segundo tempo o Grêmio tem que correr atrás dos prejuízos. O campo também já mais desgastado por causa da chuva, né, já estava um campo muito mais pesado. Então o Grêmio se vê obrigado a partir para cima do Bahia, acaba achando o gol, né, numa jogada, né, do Ferreira individual, ele rola para o meio e o Vila Sante empata, né, mas o Grêmio também não teve tantas chances assim no segundo tempo, né, de matar o jogo, né, depois do gol ali ensaiou uma pressão, mas também teve aquele chute do Vina que ele erra, né, que é a bola que ele chuta por cima, que é uma chance clara de gol também. Depois tem aquela finalização do Soares que pega na trave também, que o goleiro defende, né? Mas o Bahia também tem duas bolas na trave. Então, assim, no final do jogo, tava todo mundo exausto, todo mundo morto. O Bahia acerta duas bolas na trave. Isso. Né? Uma que a bola pega na junção da trave com o travessão, e a outra que o Ademir chuta e a bola passa ali triscando a trave. Então, qualquer time que viesse um gol naquele momento ali, com certeza sairia classificado, tanto o Grêmio quanto o Bahia, porque já estava no final do jogo, né? Tava ali nos 45, né, nos acréscimos, virou uma trocação franca ali, parecia uma luta de boxe. Eu via algumas pessoas comentando que quem acertasse o último soco ali ia ganhar a luta, né? Acabou que ninguém acertou, mas passou muito perto, né? E o Grêmio consegue dar a classificação nos pênaltis, né? Um jogo aí muito difícil, de pouca inspiração do Grêmio, né? A gente esperava que o Grêmio fosse passar com mais facilidade, né? Mas que nem o Renato comentou também depois do jogo, ninguém chega nas quartas da Copa do Brasil, né, por mérito. Fica de lição aí, né, de entender também tudo que fez de errado nesse jogo para não repetir contra o Flamengo, porque contra o Flamengo, se tu errar, né, tanto em casa quanto fora, eles não vão perder essas chances aí, né? Então, toda a atenção para esse jogo aí é pouca, né? Nem precisa falar da qualidade do time do Flamengo, né? Todo mundo já sabe, né? E quando sai um jogador, tem reposição à altura, né? O Flamengo está contratando os jogadores, já contratou um goleiro, já contratou o Alan, né? O Claudinho aí também, né? Pode ser que chegue pro time do O Flamengo, Luiz o Luiz Araújo. Araújo, né? Então, assim, é um elenco fortíssimo, é um time também fortíssimo, igualmente, né? Vai ser uma pedreira e eu acho que daí sai o campeão. A gente estava até comentando aqui É. antes, né? Do outro lado lá passou o São Paulo e amanhã passa Corinthians ou América, né? Eu acho que esses dois aí são inferiores tanto ao Flamengo quanto ao Grêmio. Então eu acho que quem passar desse confronto aí, né, com certeza já está mais próximo de ser o campeão. Mudando um pouco de lado, indo para o Internacional, o Inter anunciou ontem pela manhã, primeiro num grupo do Whats, né, para 10 mil torcedores numa comunidade lá de sócios, anunciou Sérgio Rocher, e aí depois anunciou nas plataformas ali, né, Instagram, Twitter, enfim, anunciou o goleiro uruguaio de 30 anos que foi para a Copa do Mundo, estava no Nacional do Uruguai, enfrentou até o Inter nas duas oportunidades agora na fase de grupo. Sérgio Rocher chega para ser o goleiro provavelmente, ao meu modo de ver, o titular. Por mais que o John esteja jogando muito, para mim o Rocher vai ser o titular. Eu não vejo ele nem no banco com o Muslera na seleção, quanto mais com o John no Inter. Mas isso daí é um papo na sequência, mas o Rocher chega, né, até mesmo dando um chapéu no rival, porque muitos estavam noticiando início do ano que em junho o Rocher ia acabar jogando no Grêmio e já estava dando como certo, já estava tudo tranquilo, tudo acertado, só que aí chega a informação no início dessa semana e se concretiza na quinta-feira que Sérgio Rocher vai jogar então no Internacional. Acabou dando realmente aí não sei se um chapéu, mas, né, foi muito sondado no Grêmio, né, a possível vinda do Rocher para ser o goleiro gremista, né? A torcida do Inter eu acho que foi pega de surpresa, né, com essa contratação, porque o John vem fazendo boas partidas, mas vale lembrar que ele não é do Inter, né? E pro Inter adquirir o passe dele tem que pagar o Santos, E o Santos com certeza vai fazer uma vista grossa agora, né? sem dúvida, né? Porque eles também têm um bom goleiro, né? O Tem. John, se voltar pro Santos, eu entendo que ele vai ser reserva. Mas é aquilo, né? Daqui a pouco se surge alguma proposta e o Inter, né, não compensa, né, a proposta que vier, ele vai ser vendido. O Santos também tá precisando de dinheiro, tá numa crise financeira também. Então, o Santos, né, com essa contratação, né, eu acho que não tem, né, não impacta muito a equipe da Vila, porque o goleiro é do Santos, ele tá aí por empréstimo,
Se o Inter quiser ficar com ele, ele tem feito bons jogos, né? Salvo o Inter aí em várias partidas, tem que desembolsar o dinheiro. E também eu acho que essa vida do Rocher é também muito porque o Inter já espera que possa daqui a pouco perder ele, Uhum. né? Porque aí vem o Rocher, né? E daí daqui a pouco o Kehler vai ganhar mais chances também, ou, né, vai ser o reserva, né, do Rocher, mas ao que tudo indica, né, o John deve ficar até o fim do ano e deve voltar depois para o Santos. Não acredito que o Inter vá desembolsar um dinheiro para ficar com ele também, né? Embora seja um bom goleiro, né? Eu Bom acho que goleiro, o Rocher vai excelente. vir aí e vai tirar essa vaga dele muito no carteiraço, né? Por ser, né, capitão, era o capitão do Nacional, por ser o titular da seleção do país dele, né? E eu acho que é um pouco injusto com o John, né? Ele sair do time simplesmente, né? Porque chega um goleiro que, claro, que é um bom goleiro também, mas o John vem fazendo boas partidas no time do Inter, né? O Inter agora tem dois goleiros, né, de nível ótimo, Competentes? né? Competentes, qualquer um que jogar vai dar conta do recado. Sim. Mas eu acho que o Rocher chega, né, para ser titular do time do Inter, independente do John tá bem ou não. E uma outra contratação que aí é informação do Wagner Martins, vulgo Vaguinha, que crava Bruno Henrique, ex-volante do Corinthians, ex-volante do Palmeiras, também com a passagem, quando o Mano Menezes estava treinando o Palmeiras, treinou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava no Al Ittihad, clube que contratou o Benzema e o Kanté, anunciaram, né, nessa janela, e acabou dispensando o Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique, então, que tá voltando pro Brasil. Estava se cogitando o Santos, estava se cogitando o Cruzeiro, mas a informação, repito, do Wagner Martins é que ele tá cravando o Bruno Henrique para ser anunciado, se não domingo, pós o jogo do Palmeiras, ser anunciado na segunda-feira como nova contratação do Internacional. Um bom nome, aí depois a gente pode, né, futuramente, se isso se concretizar, entender que o Bruno Henrique pode ser titular, entender que o Bruno Henrique pode ser reposição. Eu acho que o Bruno Henrique vem para ser titular, mas daí depois a gente pode desenhar esse Inter aí com ele ou não. Mas é um bom reforço e o Internacional tá trazendo um bom nome, né, Carlos? Com certeza. Eu não traria ele pelo excesso de volantes que o Inter tem hoje. Sinceramente. Ele é um mau jogador? Longe disso, né? Tá com 33 anos, né? Um jogador que quando teve jogando aqui no Brasil se destacou bastante, né? Não sei como que ele estava jogando lá, porque realmente não acompanhei, mas é um jogador que tem qualidade, né? Tem um bom passe, tem um bom chute de fora da área, né? Um jogador que, né, pisa bastante na área, né? Um jogador de bastante mobilidade, né? Um segundo volante que chega bem na frente. Mas assim, o Inter tem muito jogador para essa posição, né? E a gente fica se perguntando, tá, e quem é que vai ser o reserva do Alan Patrick, né? E quem é que quando ele não joga, né? Quem é que pode fazer essa função? Ah, o Maurício pode, beleza. Mas daí daqui a pouco, se não tem o Pedro Henrique, quem é que vai jogar pela ponta direita? Né? Eu acho que a prioridade do Inter nesse momento tinha que ser um reserva para o Alan Patrick. Não sei se ele pode jogar nessa posição também, né? Não sei como que ele estava jogando lá, mas ele é um jogador, né, que também tem um pouco mais de idade, então daqui a pouco ele pode de repente fazer essa função também, né? O REC também já tinha noticiado antes, ainda, né, desse rumor que o Inter, né, estaria trazendo esse jogador. Então realmente deve estar tudo certo, deve ser só questão aí burocrática, né, do anúncio, né? É um jogador que tem qualidade, sem dúvidas, mas eu acho que veio para uma posição que o Inter tem muitas opções no elenco, né? A não ser que ele jogue mais adiantado, mas eu não lembro dele ter jogado nessa posição, né, Uhum. na carreira dele. Vamos ver, né? Chega com certeza para brigar por titularidade com o Arangues, né, com o próprio Romulo que tá bem, com o Gabriel. E vamos ver, né? Em que, né, se ele vai vir aí bem fisicamente também, né? Como que ele vai chegar no, né? Se ele vai se adaptar também no Brasil, porque a gente sabe que sempre tem um período de adaptação, né? Mas sem dúvida é uma grande contratação. Só não estaria pelo fato de o Inter ter muito jogador para essa posição. Eu acho que a prioridade tem que ser um jogador de meio campo. Agora, voltando para Internacional e Palmeiras, né? A gente vai ver palpite a palpite, né, Carlos, para saber se o pessoal tá indo com a gente ou não. Mas agora chegou a hora da gente palpitar. Carlos, Internacional e Palmeiras, teu palpite. Cara, eu acho que o Palmeiras
tá devendo uma resposta pro torcedor também, né? O torcedor tá pegando muito no pé da Leila, né? Dizendo que, enfim, né? Tem vários cantos da torcida lá pra ela, questão do avião, que ela não, né? Não tinha que ter Né? comprado avião e ter comprado jogador, tudo Isso mais. que é do dinheiro dela, né? Isso Exato, que ela já né? falou mais de uma vez que o avião é dela, não é? Então, Ela cedeu o Palmeiras, né? né? Eles também estão devendo uma resposta pro torcedor. Né, o Abel Ferreira a gente sabe que não gosta de perder também nem para o ímpar, É. né? Assim como o Inter também, né, não vai entregar fácil, né? Não vai fazer corpo mole nesse jogo, né? Eu acho que vai ser um jogo super disputado, né? Eu acho que um dos melhores jogos da rodada aí com certeza. E falando de palpite, cara, para esse jogo, eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Baita jogo. Baita jogo. Eu vou dar uma cercada, tá? Mas pra mim o jogo vai ser 2-1 Inter. Ótimo, Beleza? dois a ótimo. um Inter. Aí, meu, aí se desenha aí uma possível crise no Palmeiras que o Inter vai instalar. Exato. Mas, né, vamos ser um pouco otimista, né? Não, o Vamos ser um Inter pouco assim, otimista. se tem algum momento para ele ganhar do É Palmeiras é agora, agora. é agora. Tem que se Não, aproveitar meu, dessa fase é ruim. agora porque no jogo do Allianz Parque não vai fazer nem frente. Ah, Não vai é, fazer frente, porque o Palmeiras está em duas competições, beleza? sim. E daqui a pouco, dependendo, né, do chaveamento na Libertadores, pode cair fora. É, ele pegou o Atlético, né? Pegou, isso, exato. Então, tipo, duvido que no retorno vai ser um candidato a ser batido. Se for pra ganhar, tem que ser agora. Se for pra ganhar, Exatamente. tem que ser agora. Sem dúvida. Assim como a gente tava falando do jogo do Botafogo e Grêmio. Que o Grêmio deveria ter ganho agora, entendeu? Trago pro jogo do Inter e Palmeiras. O Inter, se for pra ganhar, tem que ganhar agora e pra mim 2-1. Mas eu vou colocar esse palpite aí, porque 1-1 é um bom placar. Um bom Sim. placar. Acho que vai ser um jogo, né, bem equilibrado. Né? O Palmeiras deve vir com força máxima, com o que tem de melhor, o Inter também. Né? A ver aí só se o Gabriel vai estar à disposição, pelo menos no banco. Né? Porque ele já deveria ter voltado segundo, né, o que os médicos falaram, que ele já está 100%. Né? Só precisa realmente adquirir ritmo de jogo e só adquire ritmo de jogo jogando. Né? Não existe nenhuma outra forma de tu fazer isso. O Valência, vamos ver agora como que ele vai se comportar em casa. Né? A torcida deve estar aí com bastante ansiosa para ver como que vai ser o Com desempenho certeza. dele em casa. Né? E vamos ver aí como que o Mano vai armar esse time. Né? Tem aí boas opções. Né? A volta do Alan Patrick, que é fundamental, né, para fazer essa dinâmica entre os volantes e o ataque. Vamos ver aí como que vai ser, né, o desempenho do Inter. A gente espera que ele consiga vencer esse jogo, né? E os gremistas também acho que se o Inter ganhar não vão ficar tão tristes, porque se eles vencerem o Palmeiras também não passa o Grêmio na classificação. Isso aí. Então, se o Palmeiras ganhar, os gremistas vão ficar felizes, mas se o Inter ganhar, eles também não vão ficar tão tristes assim. Lembrando que o Grêmio não entra a campo nesse final de semana, só entra no outro final de semana, né? No próximo sábado ou domingo, enfrenta o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. O Grêmio não joga porque, pelo playoff da Sul-Americana, o Corinthians jogou contra o Universitário no meio de semana e teve que adiar o seu jogo pela Copa do Brasil com o América. Então amanhã o Corinthians entra a campo pela Copa do Brasil contra o América e é por isso que o jogo de Grêmio e Corinthians foi adiado. É por isso que a gente não tá falando nada sobre o adversário do Grêmio para a próxima rodada, porque no próximo episódio aí sim daí a gente fala sobre Grêmio e Atlético. Pesada, muito obrigado por estar assistindo todos os episódios, por ficar com a gente até aqui. Peço que compartilhe, deixe teu like, não esqueça de comentar aí se tá gostando, se tá curtindo, já deixa aí o teu likezinho, like no vídeo, não só nesse, mas nos outros também. Compartilhe para que mais pessoas possam conversar com a gente sobre a dupla Grenal e a gente expor a nossa opinião, o nosso debate aqui que a gente gosta bastante de fazer. Isso aí, galera. Valeu mais uma vez aí pela, né, por assistirem o vídeo, né? É muito importante pra gente. Não esqueçam de compartilhar. Todo mundo aí que gosta de futebol, que vocês conheçam aí, que realmente que gostam da gente também, né? Que gostam de assistir o podcast junto com a gente, né? Compartilhem, né? Se inscrevam no nosso canal, né? Também é muito importante. E semana que vem tem mais um episódio aí novo pra vocês. Até a próxima semana, tamo Valeu! junto. Valeu!